Olá, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus. Sou o pastor Alexandre Lima, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. E esse é o seu momento com Deus. Eu queria trazer nesse momento uma reflexão que se encontra no texto de Romanos 11:33. O apóstolo Paulo escrevendo à Igreja de Roma, quando ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Muitas perguntas surgem nessa época de pandemia. Será se Deus sabia o que ia acontecer? Se ele sabia, por que não fez nada? Se não fez nada, então ele é um Deus mau? São questões que às vezes surgem quando alguma catástrofe, algo assim ruim acontece. Estamos tendo essa pandemia, mas tivemos também outras catástrofes naturais, como o tsunami que arrasou ali, devastou toda a costa da Ásia. Guerras, terremotos, rumores de guerras têm acontecido constantemente. E muita gente fica questionando: Deus não sabe dessas coisas? Sim, Ele sabe. E a resposta é, não é? Mas por que Ele permite que isso aconteça? Existem muitas razões por que Ele permite que não aconteça. Uma delas é que Deus permite que essas coisas aconteçam para a glória do seu próprio nome, para o louvor da sua própria glória. Basta a gente lembrar, por exemplo, quando Deus endureceu o coração de Faraó, lá na terra do Egito, por 10 vezes, o Faraó disse ao povo que não deixaria o povo sair, e aquilo aconteceu como uma forma de Deus ser glorificado, de Deus ser exaltado e do nome do Senhor ser propagado entre as nações. Então existem coisas que acontecem porque Deus permite para que o seu próprio nome venha a ser glorificado, venha a ser exaltado entre as nações. Mas uma outra coisa interessante também é que Deus permite que certas coisas aconteçam como uma forma de juízo dele sobre as nações. Deus tem executado seu juízo sobre as nações. Se nós olharmos para o texto de Apocalipse, no capítulo de número 6, o versículo de número 3 e 4, de Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8 também. O 3 e 4, versículo 3 e 4, fala sobre um cavalo vermelho, está falando sobre os selos que foram abertos. E o versículo 3 e 4 fala sobre um cavalo vermelho com seu cavaleiro, que representa a perseguição da igreja do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 6, então eu convido você a abrir Apocalipse capítulo 6, vamos ler esse texto. Versículo 3 e 4 diz: quando abriu o segundo selo, esse é o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Isso aqui significa que a igreja será perseguida. Está havendo uma perseguição, sim, à igreja, mas isso acontece por permissão de Deus. Uma outra coisa também que a gente vê é o versículo 7 e 8, que diz: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Esses versículos 7 e 8 se aplicam muito bem ao que está acontecendo agora. Deus tem permitido que esse juízo venha sobre a terra. É um juízo de Deus sobre a terra. Veja que o texto diz que aparece esse cavalo amarelo, e esse cavalo amarelo tem poder de morte, ele usa da sua espada, e ele dizima, ele mata a quarta parte da terra pela fome e pela mortandade, ou seja, pela peste, por que não dizer pela pandemia. Deus executa o seu juízo da forma como ele bem entende. Deus executa o seu juízo da forma como ele quer. O profeta Ezequiel, no capítulo 33, a partir do versículo de número 1, diz que Deus deu a Ezequiel uma palavra para ser dirigida ao povo,
de Israel, dizendo ao povo: quando eu fizer vir a espada, ou seja, pela desobediência do povo, Deus, por muitas vezes, permitiu que a espada viesse, ou seja, que o seu juízo fosse derramado sobre o povo, que o seu castigo viesse sobre o povo. Ainda em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo de número 9, o texto vai dizer: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo. Então, muitas vezes, Deus permite, sim, que casos aconteçam, fatos aconteçam, como um juízo de Deus sobre o povo. Ainda em Romanos, capítulo 9, versículo de número 14, eu queria ler mais esse texto de Romanos 9, versículo de número 14. A palavra de Deus nos diz o seguinte, verso 14 de Romanos 9. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprovei ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Veja que o texto está dizendo, Paulo está se referindo aqui, se retratando àquele episódio lá do deserto, quando Deus endurece o coração de Faraó, e ele fez isso com o objetivo de ser glorificado, como eu já falei. Então, que a gente possa entender que, diante de situações catastróficas, de desastres que acontecem à nossa volta, a gente precisa entender que Deus sabe, que Ele conhece. Não é como alguns têm dito por aí, inclusive uma teologia que tem sido ensinada por aí, a teologia relacional, que diz que Deus não conhece o futuro, não sabe o futuro e que Ele constrói o futuro juntamente com a gente. Por exemplo, Deus não sabia que a pandemia iria acontecer, então agora que Ele sabe, Ele está então tomando as providências juntamente com o homem, levantando cientistas para criar uma vacina, ajudando, colocando no coração das pessoas a compaixão para ajudar aqueles que sofrem. Não, não é assim. Deus sabe tudo porque Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Inclusive naquela discussão de Jesus com os discípulos acerca do fim dos tempos, os discípulos perguntam: Senhor, acerca dos fins dos tempos, como será? E Ele vai dizer: ninguém sabe, nem o Filho, senão o Pai. Então Deus é onisciente, Ele conhece, Ele sabe todas as coisas que estão acontecendo e que vai acontecer. E Ele permite, inclusive, para que Ele mesmo venha a ser glorificado. Todas as coisas têm uma razão de ser. E Deus é injusto? Não. Deus é mau? Não. Paulo está dizendo aqui que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus. Agora, é claro, Isaías 45, versículo 9, vai dizer: acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra, não é? Ou vai dizer: a tua obra não tem alça. Ai daquele que contende com o seu Criador. Ou seja, quem somos nós, meras criaturas, cacos de barro, como diz o texto de Isaías 45, verso 9, para tentar questionar as coisas de Deus? Agora, há coisas que a gente não tem resposta, a gente não tem como responder, entender tudo, porque passa pelos eternos desígnios de Deus, como lemos em Romanos 11, o versículo 33, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem entendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Há coisas que a gente nunca vai entender, há coisas que só Deus entende e a gente tem que deixar com Ele. A gente também não precisa querer entender tudo. Não é tudo. Aquilo que é essencial à nossa salvação, ao nosso crescimento espiritual, aquilo que é essencial para que a gente possa conhecer a Deus está na Escritura. Deus permitiu compartilhar conosco apenas aquilo que é essencial à nossa salvação, aquilo que Ele permitiu que a gente conhecesse Ele até certo ponto, até onde foi revelado na Escritura. O que passar disso, não adianta a gente tentar entender, porque a mente de Deus, ela não pode ser, não é, prescrutada, ela não pode ser sondada. Deus sonda os nossos corações e as nossas mentes, porque Ele é onisciente. Mas a gente não. Esse atributo Ele não permitiu compartilhar com nenhuma de suas criaturas, nem aos anjos, nem cada um de nós. Deus não permitiu. Esse é um atributo só dele, a onisciência.
A gente tem apenas que confiar e acreditar que Deus está no controle de tudo e cuida de tudo. Que Deus assim abençoe a tua vida. Vamos orar. Pai amado, agradecemos por essa reflexão, que o Senhor fortaleça a vida dos nossos amados irmãos que estão ouvindo, daqueles que estão ouvindo também esse vídeo. Que Deus abençoe e eles possam confiar na providência maravilhosa do Senhor, que sabe todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.